No vídeo de hoje, vamos falar sobre a mais temível de todas as enfermidades. Seja bem-vindo ao canal do Centro de Estudos Imagodem em Teologia do Corpo. Você já sabe, mas eu me chamo Vinícius e meditaremos sobre o conceito, as formas de ação e como podemos combater o orgulho, tema da nossa aula. Então fica aqui comigo até o final. Quero começar lendo, compartilhando com você uma frase de João Cassiano que diz o seguinte: não há vício que enfrenta mais todas as virtudes e despoje mais completamente o homem de toda justiça e santidade do que o orgulho. Quando nós vamos agora adentrar nessa última doença espiritual, a gente pode cair na tentação do seguinte, de achar essa última doença, então é a menos importante. E muito pelo contrário, essa doença, vai dizer os padres da igreja, é a mais temível de todas as enfermidades. Por que deste horror a esta doença? Porque ela é a porta de entrada ou, de certa forma, a matéria-prima a matéria-prima de todos os vícios. Então, a soberba, ela nos convida a pôr toda a nossa confiança no próprio livre-arbítrio e não querer depender de Deus. Por que então ela é tão perigosa? Porque é o que exatamente fez Lúcifer. Lúcifer, quando ali compartilhado com ele o plano salvífico da história da salvação, Lúcifer ele entra em uma desobediência, dizendo não servirei, porque tendo em vista o plano do amor de Deus pela humanidade, a escolha do homem para ser imagem e semelhança de Deus, Lúcifer, que era o anjo de luz, uma criatura maravilhosa, ele olha e fala: como Deus escolhe uma criatura inferior para ser a sua imagem e semelhança e não escolhe a nós, os anjos? E ele se revolta, e aí ele diz: não servirei. Por isso, o orgulho é mais temível de todos os pecados. Ou, como a gente pode também ver em alguns padres da igreja, a mãe de todos os vícios. É assim que São Gregório Magno também define, fala sobre o orgulho. O orgulho faz perecer a humildade e também todas as demais virtudes. Se a gente pudesse usar uma analogia, o orgulho, então, é aquilo que corrói tudo. Quando a gente vê os outros pecados, quando a gente vê as outras doenças espirituais, quando a gente conversou ao longo dos nossos encontros, a gente via que, por exemplo, a luxúria estava associada a um desejo que se dava propriamente na carne. A avareza, o desejo desordenado pelos bens. Então, veja, essas doenças, esses pecados, quando ali cometidos, eles têm um objeto direto ali, um bem próximo. Já o pecado do orgulho, a doença espiritual do orgulho, ela afronta diretamente a Deus. Por isso ela é tão nociva, por isso ela é tão desastrosa e por isso ela causa um efeito no coração do homem devastador. Mas qual seria então o conceito dessa doença espiritual? É um desejo desordenado. Lembra a chave de leitura que eu falei para você? Toda vez que a gente for falar das doenças espirituais, vai começar com um desejo desordenado por alguma coisa. No caso do orgulho não seria diferente. É o desejo desordenado pela própria excelência e por fazer as coisas do próprio jeito, em vez de fazê-las conforme a vontade de Deus. Vinícius, ainda ficou meio vago para mim. Então, é escolher a si ao invés de Deus. A doença espiritual do orgulho e o pecado do orgulho é quando o homem escolhe a si ao invés de Deus. Ele se coloca
no local de Deus, ele proclama o senhorio de si mesmo, deixando de lado o Senhor dos Senhores, o próprio Deus. Quero ler para você aqui um texto, um trechinho que Santo Tomás de Aquino fala sobre a doença espiritual do orgulho. O orgulho, por mais que seja um tipo especial de pecado em razão de seu objeto próprio, não deixa de ser um pecado comum a todos os pecados em razão da difusão do seu governo. Daí também chamar o orgulho de raiz e mãe de todos os pecados. Veja como um coração orgulhoso, ele tem um profundo perigo. Como nós temos que ter um cuidado todo especial ao analisar a nossa vida interior e perceber se estamos colocando a nós mesmos no centro da nossa vida, extirpando Deus. Por que essa preocupação toda? Porque o pecado do orgulho é o mais difícil de ser combatido. De todos os pecados capitais, de todas as doenças espirituais, o orgulho é o mais difícil de ser tirado à sua raiz. Porque ele tem associado a si um amor tão desordenado por si mesmo que ele toca a idolatria. E aí, proclamar-se Deus de si mesmo é algo muito, mas muito complicado. Se nós analisarmos a Sagrada Escritura, ela vai falar, vão ter vários textos aí que falam sobre a doença do orgulho, o pecado do orgulho. Mas aqui eu quero pegar o trecho que está na carta de São Tiago, no número 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, vai dizer essa passagem. E aqui a análise que os santos que estudaram sobre as doenças espirituais chegam é que o orgulho é a única doença que afronta diretamente a Deus e por isso é a mais séria de todas. Você não vai ver que Deus resiste ao coração dos gulosos, que Deus resiste ao coração do avarento. Não há uma expressão assim. Por quê? Essas outras doenças espirituais afetam, né, quando geram, né, o pecado em si. Todo pecado tem uma rejeição da paternidade divina, a gente já viu isso, mas a soberba, o orgulho, é uma declaração direta de que nós não serviremos a Deus. A gula, nós estamos ali, olha, eu estou dizendo ali que a comida, o prazer, né, dos alimentos está querendo assumir o local de Deus. Estou então, de certa forma, indiretamente tirando Deus e colocando algo. No orgulho especificamente, eu estou tirando Deus e colocando a mim mesmo. E quais são então aí as possíveis filhas que vêm do orgulho, da soberba? O ateísmo, a falta de fé, o coração que tem um egoísmo e tantas outras. De todas as doenças espirituais que nós conversamos até agora, o orgulho é o mais difícil de você elencar as filhas. Por quê? Porque, de certa forma, o orgulho assume a paternidade e maternidade de todos os outros filhos que a gente falou até agora. Por isso que a gente deixou o orgulho para estudar por último. Porque, como mãe de todos esses vícios, se a gente lembrar aqui, a gente está falando, de certa forma, da Filáusia. A gente está aqui retomando aquela aula que nós gastamos falando sobre o amor desordenado de si, que a gente deu o nome de Filáusia. Então, qual seria o remédio para a gente combater
esta doença, para a gente dar o remédio necessário? A humildade, a virtude da humildade, ou seja, reconhecer quem se é perante Deus, perante o outro, perante a criação, perante a si mesmo, né? Uma ideia adequada e justa de quem se é. A humildade é a instalação do homem à realidade. Quando o homem busca e vive esta virtude, ele entende quem ele é verdadeiramente, nem mais, nem menos. O humilde, ele não deseja ser mais do que ele é e ele não professa menos do que ele é. Ele reconhece a devida forma com que ele se apresenta na realidade. Então, se a gente analisar, a humildade, ela traz como um fruto a gratidão, porque reconhecendo quem eu sou verdadeiramente, eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele me dá. Então, um coração humilde é um coração agradecido. É impossível alguém atingir a perfeição e a pureza senão pela verdadeira humildade. Não tem como a gente falar de uma vida profunda, mergulhada na graça, se o coração não for humilde. E aqui a gente recorda de uma figura tão importante para a nossa fé católica, a Virgem Maria, Senhora da Humildade. Se a gente analisar o cântico do Magníficat, né? Minha alma glorifica ao Senhor e se alegra o meu espírito em Deus meu Salvador, porque ele viu a pequenez, a humildade da sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendito. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. E aí decorre o restante do texto. Mas veja, né? O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ele olhou para a minha pequenez ou para a minha humildade. A Virgem Maria é este modelo de humildade e veja, ela fala da sua pequenez e logo em seguida ela vai dizer que as gerações vão chamá-la bem-aventurada. Parece uma contradição? Não é uma contradição, porque a grandeza da graça na vida da Virgem Maria, por Deus que assim a escolheu, assim a designou, desde da sua concepção ali, livre do pecado original, onde Deus, respeitando a liberdade, propõe a ela toda a encarnação, né? Faz ali o anúncio pelo anjo Gabriel da encarnação do Verbo. A Virgem Maria tinha toda a liberdade de dizer, olha, não aceito esse encargo, mas sendo a humilde serva do Senhor, diz, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, nós precisamos entender que humildade não é sinônimo de né, aquela mas eu sou tão pequeno, né, uma falsa piedade. Não, a pessoa verdadeiramente humilde é uma pessoa que reconhece as maravilhas que Deus faz na sua vida, reconhece a ação poderosa de Deus e reconhece também as suas limitações. Por isso, precisamos pedir esta graça a Deus. Como é importante a vivência da humildade. Quero aqui partilhar com você o que São Gregório Magno, num livro chamado Moralia, infelizmente nós ainda não temos esse livro traduzido em português. Parece que tem alguma editora que está fazendo essa tradução, mas ainda nós não temos. Temos trechos que são traduzidos, você consegue pegar uma parte ou outra, um capítulo ou outro na internet aí traduzido. Mas São Gregório Magno, nesse livro Moralia, onde vai estudar o livro de Jó e falar sobre as doenças espirituais e os pecados capitais, ele vai dizer que o orgulho pode ser apresentado de três formas ao coração. Ele pode ser apresentado de três formas na vida cotidiana. A gente pode perceber a ação do orgulho de três formas. A primeira delas, a pessoa orgulhosa, ela entende que tudo aquilo que ela tem de bom vem dela mesma. Tudo aquilo que ela conquistou, tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela é, veio do esforço dela.
Não se conta com um Deus que, amoroso, providente, generoso, deu tudo a nós. Nessa primeira percepção de um coração orgulhoso, esta pessoa ela entende o que eu tenho decorre do que eu verdadeiramente faço. Segundo ponto, a pessoa orgulhosa ela entende que os bens vêm de Deus, então já está melhor do que a primeira, só que ela entende que os bens vêm de Deus e ela recebeu esses bens porque ela é muito boa, porque ela merece, porque ela é espetacular. Para a gente fazer uma associação, é como se fosse aquela criança, né, na dinâmica aí do Papai Noel, né? Você foi uma boa criança, logo você vai receber algo. Você foi uma criança desobediente, você não vai receber o presente. Então, enquanto primeiro até nega, né, de certa forma rejeita a ação de Deus, esse segundo, orgulhoso, ele até aceita a ação de Deus, mas Deus age porque ele foi merecedor dessa ação. A terceira forma de expressão do orgulho, né, despreza-se os outros e se quer parecer o único detentor daquilo que possui. Como assim? Explico-me. Essa terceira forma de vivência da doença ou do pecado, do orgulho, ela entende que ela é a última bolacha do pacote. Ela é, assim, sensacional, é a melhor pessoa de todas. Ela, assim, ela é o cara, né? Vamos usar essa expressão aí popular. Ela é o cara. Então veja, no primeiro, uma rejeição de Deus. No segundo, de certa forma, uma idolatria de si, achando que é merecedor de algo. E a terceira, uma rejeição do outro. Todas essas mostram uma desordem nesta excelência, né? No conceito lá que a gente volta. Né? Desejo desordenado pela própria excelência. Veja que o orgulho, ele toca um pouco, ele seria o inimigo da magnanimidade. Seria nós poderíamos dizer que uma consequência de uma pessoa orgulhosa é o perfeccionista, aquele que não pode errar. É diferente de uma pessoa que quer fazer o melhor, quer fazer sempre o melhor, que aprende com seus erros e quer ali crescer, aceita os seus erros, fica frustrado, claro, mas tem um aprendizado aqui, infelizmente não sou perfeito, aceita ali o erro e aprende com ele, cresce, faz melhor na segunda vez. O perfeccionista, ele tem esse quê orgulhoso, porque quando ele fala, não, mas tem que ser tudo perfeito, o que ele está dizendo lá no fundo? Eu não posso errar, ou seja, eu não posso reconhecer esta fragilidade. O orgulhoso não aceita que ele pode errar. O orgulhoso não aceita que outro pode ser melhor do que ele. O orgulhoso é um idólatra. O orgulhoso, ele vê a si mesmo muito além do que ele é. E por isso é tão difícil trabalhar com o pecado, com a doença espiritual do orgulho. Porque se cria uma fantasia tão profunda, se cria uma dicotomia da realidade com aquilo que a pessoa vive, que para você trazê-la mostrando, olha, peraí, você não é isso tudo, é um caminho árduo. Então, veja a importância de trabalharmos a humildade. Como podemos trabalhar a humildade? Lançando o nosso coração, primeiro, reconhecendo que tudo que temos, tudo que somos, provém de Deus. Nada que você tenha, nada que você tenha é mérito seu. É graça, é dom dado por Deus, que você teve, por graça de Deus, a capacidade de multiplicar, a capacidade de fazer dar frutos.
nós precisamos entender que somos administradores dos dons que Deus nos dá, sejam os materiais, sejam os espirituais. Se não houvesse para cada ser humano uma vontade divina, nós não existiríamos. Deus nos sustenta na criação, Deus nos ama e, nos amando, nos mantém na existência. Nós não somos capazes de existir por nós mesmos. Nós somos dependentes. Vinícius, mas tem pessoas que não creem em Deus, mesmo elas. Deus os sustenta, porque Deus é amor. E amando a cada um de nós, esse mistério inefável do amor de Deus, que ama aqueles que desejam viver ao lado dele, aqueles que o rejeitam, entrando nesse mistério de amor, o que nós podemos perceber é: beneficia-se mais aquele que, reconhecendo que provém de Deus, devolve a Deus esse amor. Então, quando nós reconhecemos que nós viemos de Deus e a Ele retornaremos, e adequamos a nossa vida, adequamos as nossas escolhas, os nossos passos para este amor trinitário, somos felizes. E aqui a gente pode entrar naquele conceito de felicidade. Felicidade é atualizar, é tornar atual aquilo que fomos criados para ser. Então, vou pegar aqui um exemplo, uma folha feliz. Uma folha feliz é aquela que cumpre a sua missão. Qual a missão? Receber ali o escrito de alguém, ou fazer uma dobradura, algum objeto, ou ser um objeto útil para que alguém se expresse, seja pela escrita ou seja por alguma outra forma. O homem, ele realiza aquilo que ele foi criado quando ele conhece, ama e serve a Deus, porque esta é a nossa finalidade. E essa finalidade está inscrita, está cravada no mais profundo do nosso coração. O orgulhoso, ele não consegue alcançar a felicidade, porque ele não consegue entender que o seu fim último é conhecer, é amar, e é mais do que isso, servir a Deus. O orgulhoso não aceita esta palavra servir. E na nossa sociedade tem se colocado tanto esta ideia de que servir é uma inferioridade, é quase que uma ridicularização. Não, servir é a vocação primeira de cada um de nós. Nosso coração só se realiza num sincero dom de si. Vai dizer no documento Conciliar Gaudium et Spes, no número 24, no parágrafo 3º, o homem, única criatura, querida por Deus por si mesma, só se realiza num sincero dom de si. Ou seja, a nossa realização enquanto pessoas humanas só vai acontecer quando nos darmos, quando nosso coração entender que somos servidores, a princípio, de Deus, e servimos a Deus no outro, no próximo que se revela a nós. Na nossa próxima aula, finalizando esse nosso curso A Cruz, Vitória sobre os Vícios, nós vamos falar sobre a frase de Cristo na cruz que vence o orgulho. Quer saber qual frase é essa? Então nós temos um encontro marcado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou, deixa seu like e não se esqueça de nos seguir e ativar as notificações. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.